Leitura do ensinamento. Considerações espirituais sobre os incêndios. Obviamente, todos sabem como ocorrem os incêndios. A maioria deles, como temos visto frequentemente nos jornais, é causado por fósforo, cigarro, braseiro, aquecedor elétrico e etc. E geralmente tem como motivo o descuido do ser humano. Evidentemente, isso não está errado. Todavia, creio que na posição de religiosos não seria demais esclarecer a causa do incêndio do ponto de vista espiritual. A doença, como sempre explicamos, é a ação purificadora do corpo humano. Quando as toxinas que nele se acumulam atingem certo limite, passam a causar distúrbio à saúde e, por isso, surge uma ação para eliminá-las. Esta é a ação de limpeza sem a qual não é possível manter a saúde. Trata-se, pois, de uma lei universal e uma grande dádiva de Deus. Como a ciência ainda não conseguiu identificar essa lei, interpreta tudo de forma completamente errada. Portanto, por mais que ela alcance o progresso, é fato que permaneça preocupada nem sempre o que fazer frente ao número de doentes que continua aumentando. Talvez ache estranho eu falar de doença para explicar a causa do incêndio, mas, na verdade, a causa de ambos é a mesma, visto que o incêndio também é uma ação purificadora. A causa das tempestades também é um acúmulo de impurezas no mundo espiritual, ou seja, nuvens espirituais. E estas são originadas pelo mal sonem, mais palavras e mais atitudes do ser humano. E a tempestade sobrevém como ação de purificação e de limpeza dessas nuvens. Ou seja, elas são dispersadas pelo vento, levadas e carregadas pelas águas e secadas pelos rios, pelos raios solares. Assim se processa a purificação. Conforme podemos ver, a doença é a ação de purificação e de limpeza do corpo humano. Da mesma forma que a tempestade do ambiente terrestre, o mesmo se dá com edificações quando as impurezas nele acumuladas atingem certo grau. Ocorre um incêndio, que é uma ação purificadora. Essa impureza se deve ao fato de ter sido empregada dinheiro sujo nessas construções e o acúmulo de mais ações por aqueles que a utilizam. Em relação a isso, tempos atrás ouvi um caso interessante, relatado por uma pessoa que tinha o dom de clarividência. Alguns anos antes da grande terremoto que atingiu a região leste do Japão, andando pelas ruas de Tóquio, ela teve uma visão espiritual e, em lugar de casas e prédios magníficos, ela viu barracos enfileirados e achou estranho. Somente quando ocorreu o terremoto entendeu o significado da visão que tivera. Sempre afirmamos que tudo ocorre primeiramente no mundo espiritual, o que é verdade. Em outras palavras, pela lei do espírito precede a matéria, a purificação tem lugar antes no mundo espiritual e depois se projeta no mundo material. Por ocasião do recente incêndio da cidade de Atami, o edifício onde funcionava a nossa sede provisória, apesar de ter sido cercado pela chama, não foi tomado pelo fogo. É natural isso acontecer, pois nele não havia impureza, como que os citamos anteriormente, conforme vemos por meio desse fato, se materialmente as edificações forem construídas com materiais
não inflamáveis e espiritualmente o acúmulo de impureza for evitado, aí sim nascerá uma cidade permanentemente segura. A esse respeito, alguém pode retrucar. No caso da cidade acidentais que são construídas com materiais não inflamáveis, mesmo que tenha impureza, elas não têm como que se incendiar. Contudo, não é bem assim. O fato das cidades inteiras terem sido destruídas por bombardeio durante a Segunda Guerra Mundial mostra o princípio acima exposto e, portanto, está ciente que realmente a lei do universo é absoluta e inviolável. 20 de maio de 1950, página 147 a 149, Alicerce do Paraíso, volume 2, Meixo Sama.